Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós começaremos mostrando toda a podridão da imprensa brasileira que ontem se debruçou a produzir desinformação contra Jair Messias Bolsonaro. Bom, isso é normal, né? Sempre acontece. Só que ontem, gente, a mídia passou do ponto. Eles pegaram a situação ridícula que foi a entrevista de Bolsonaro para o canal da Bárbara para falar que Bolsonaro não comentou sobre a operação da sexta-feira, sendo que a entrevista foi gravada há mais de 10 dias. E eu quero comentar sobre isso e outras coisas para mostrar para vocês inúmeras matérias absurdas que saíram além dessa questão da entrevista da Bárbara. Depois eu ainda quero falar do consórcio mais podridão e agora envolve as eleições na Argentina. Pode esperar aqueles jargões, ultradireita, né, ultraconservador, ultraliberal e várias outras coisas, só que eu quero também mostrar algumas notas que saíram nos últimos dias, mostrando que parece que não é só a pesquisa paga pela Rede Globo que erra e erra feio. Parece que na Argentina eles possuem o mesmo vício. Depois vamos falar de rede social. O PL 2630, pelo menos a primeira parte dele, que visa dar dinheiro aí para os jornalistas, em especial para a Rede Globo, deve ser votado essa semana. E tem mais algumas coisinhas rápidas para comentar com vocês. Depois quero falar rápido também de Brasília, algumas atualizações da CPMI do dia 8, que essa semana vai ter o hacker, vai ter o fotógrafo da Reuters, e quero falar sobre a possibilidade dela ser prorrogada ou não. E falar de uma coisa que deve ser discutida em Brasília, mas que eu acho que o fórum deveria ser o poder legislativo e não onde a situação será debatida. Depois, quinto tema, talvez o mais importante, acaba de chegar hoje no Brasil uma delegação do Partido Democrata que veio, colonizar o Brasil, veio dar as novas ordens, vai estar com a turma do Dilma, com Padilha, com Celso Amorim, para tratar das parcerias em torno da agenda ESG, ou seja, continuar aí, com toda essa porcalhada que estão fazendo contra o nosso país. E nesse tópico também quero falar algumas coisinhas que envolvem o PAC, Ferrogrão e mais algumas ONGs amigas. E no final, se der tempo, falaremos de algumas coisinhas que envolvem a política econômica da Haddad, que é algo muito bonito, muito bacana, com muito amor, mas que está levando o Brasil para o buraco. Mas enfim, vejam só, pessoal, vejam só. A Globo Lixo, como sempre, fazendo seu jornalismo de botequim. Ontem foi um dos veículos, não só a Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, antes fosse só a Globo, postou o seguinte: Bolsonaro se cala sobre suposto esquema de desvio de joias. Aí você vai dar uma olhada, no subtítulo diz: em entrevista a canal bolsonarista, exibida neste domingo, o ex-presidente não comentou a operação da Polícia Federal deflagrada nesta sexta-feira. Uai. Bom, mas quem disse que essa entrevista foi gravada ontem? Eu já falei pra vocês, tem mais de 10 dias, tem quase 2 semanas. Desde que a Polícia Federal deflagrou na última sexta uma operação, Bolsonaro fez silêncio, não se pronunciou. Aí diz, que na entrevista de 1h20, para o canal bolsonarista Te Atualizei, que foi lá neste domingo, o ex-titular do Palácio do Planalto discorreu sobre o legado de seu governo e atacou Lula, mas não fez nenhum comentário sobre a investigação. E, obviamente, eu não só vou falar para vocês que foi dia 1º, temos que trazer alguma coisa para provar que a Globo está produzindo desinformação. Mas calma que eu quero também mostrar o Estadão. O Estadão ainda acho que foi pior do que a Globo. Porque ontem foi Dia dos Pais. Dia dos Pais. E aí o Estadão fala, Jair Bolsonaro dá entrevista no Dia dos Pais, sem mencionar a operação da Polícia Federal desta sexta. Exatamente porque a entrevista não foi gravada depois da sexta-feira. Essa entrevista é do dia 1º de agosto. Vocês verão. E aí você vê, nem o Dia dos Pais essa turma respeita, fazem questão de destacar, trazer o Dia dos Pais para o meio de uma discussão política que não tem nada a ver com nada. Aí você vai dar uma olhada na matéria, para você ver. Bolsonaro fala youtuber investigada por fake news e não cita a Casa das Joias. É inveja, A Isabela Alonso Panho e Levi Teles, tenho certeza que ambos sonham em ter 5% do engajamento da Bárbara. Não tem. Jornalistas de terceira divisão da turma do Estadão
para falar o seguinte: sem falar na operação desta sexta, Bolsonaro mencionou as prisões, que isso, aquilo, outro. Acho que vocês já devem ter visto, mas para quem não viu, quem quiser recortar, quem quiser bater o print da tela do celular com a matéria da Globo, quem quiser bater o print da matéria do Estadão, com o texto da matéria do Estadão, e depois o print da Bárbara, do dia que ela foi entrevistar Bolsonaro, que foi 1º de agosto. Ela postou um history. Uma entrevista toda editada, do início até o fim. Além disso, quando você vai no canal da Bárbara, e a Globo não sabe isso porque a Globo não tá no YouTube. Não tá? Porque se tivesse, ia mostrar o fracasso. O sucesso da Globo depende da falta de condição do brasileiro de ter acesso a outros tipos de programação. Então, muita gente acaba... vou assistir aqui a TV aberta porque é o meu que tem. Ainda tá meio complicado as coisas no país. Aí, se você vai no canal da Bárbara, tem lá a aba ao vivo, que seria ao vivo, não poderia falar que foi ontem, e tem a parte vídeo. Pessoal, acho que a entrevista foi ontem, tipo, 10 da manhã, 9 da manhã. Ainda que fosse 10 da manhã, o tempo que leva para você editar, câmera aqui, câmera lá, etc. Você edita, bota tudo bonitinho, você sobe o vídeo. Que horas deveria ter começado? Porque na melhor das hipóteses, você pega 10 horas, tira 1h20, né? Então, sei lá, 1h20 de gravação. A entrevista teria que ter terminado a todo custo 8h40 da manhã. Levando em consideração que não tem nem tempo de fazer o upload de internet e, assim, velocidade da luz. Então, obviamente, vocês acham que tem alguma chance da entrevista, assim, tem que ter terminado? Vocês acham que realmente tem alguma condição da entrevista ter começado 8h40 da manhã, no domingo, Dia dos Pais? Então tava óbvio que a entrevista sequer foi concedida ontem. Mas calma que fica pior. Vocês vão ver toda a má vontade da imprensa. Na verdade, não é má vontade. É a necessidade de produzir desinformação. É proposital. Você vê, ó. Bolsonaro diz que prisão de Cid visa forçar a delação e evita falar de joias. Menos mal esse jornalista, ele só é meio lelé. Não é lelé, não. Ele só é meio... Como posso falar, né? Ele só não é muito inteligente. Ele não é muito inteligente. Você vê que ele até tentou. O canal não informou quando a entrevista foi gravada. Então ele ainda dá uma chance, né? Pô, não, o canal não informou. Não sei. Não sei. Quando você clica na descrição do vídeo da Bárbara, entrevista gravada em 1º de agosto. O canal informou. Tá na descrição. Tá na descrição. Informou. Mas menos mal. Ele não viu, ele não soube achar. Não procurou, mas pelo menos ele falou, né? Pô, não informou. Então, dá a possibilidade que talvez Bolsonaro não comentou, porque a entrevista possa ter sido antes da operação da sexta-feira. Então, dos males o menor, pelo menos, não foi absurdo como foi a Rede Globo, como foi o Estadão, como foi a Folha de São Paulo, sempre passando do ponto. E essa turma aqui, veja como são as coisas. O Estadão produz fake news e fala que a Bárbara é investigada por fake news. Você vê como são as coisas, né? Numa matéria que produz desinformação e fake news, o Estadão aponta o dedo pro coleguinha para falar em fake news. É o que o pessoal diz, né? Quando você aponta o dedo pra alguém, tem 3 dedos apontando para você. Parabéns, Estadão. Parabéns. Aí, teve mais matérias. Mais uma vez a Globo. Primeiro da família a se pronunciar, Carlos diz que Bolsonaro cumpriu todas as recomendações do TCU no caso das joias. Esse diz, eu não sei se foi o Carlos que disse. Não sei se o Carlos disse. Preciso entender por quê. Não estou satisfeito com esse verbo. Aí a outra fala, né? Carlos cita uma decisão do TCU para defender o pai na investigação sobre suposto esquema de desvio de joias. Eu não sei se o Carlos também cita, eu não sei se esse é o verbo. E assim, a turma da Globo, eles fazem isso em várias matérias, que é disponibilizar o tweet, porque aí o leitor pode ter acesso à fonte primária para ter um melhor entendimento da nota. Só que o Globo não quis destacar o tweet do Carlos.
O Globo não quis. Não quis. Não entendi porque o Globo não quis destacar o tweet do Carlos. Porque ela falou que cita, né? Cita e diz. Será que o Carlos citou e disse? Que tweet é esse? Bom, o Carlos postou a imagem. Carlos postou a imagem. E uma imagem difícil você falar que cita e diz. Por quê? Porque às vezes você só está compartilhando uma imagem. Quem garante que tudo que está nessa imagem foi o Carlos que produziu? Você pode falar, não, pô, o Carlos compartilhou a imagem, porque essa imagem que o Carlos compartilhou foi compartilhada por outras pessoas, como por exemplo, eu vi que o Gilson, ex-ministro do Turismo, compartilhou, o Mário Frias, eu vi que também compartilhou, eu vi algumas pessoas nas redes sociais compartilhando isto também. Então, assim, como assim o Carlos disse? Como assim o Carlos... Assim, e não é que cita, né? Não é que o Carlos citou. O Carlos publicou a imagem que tem a portaria. Ele não citou, não. Ele disponibilizou a portaria. Porque cita. Mas será que ele falou a verdade? Porque citou, né? Você vai acreditar no que o Carlos disse? Como o Carlos não disse, né? Ele colocou o documento oficial. Isso tem um peso maior. Você entende? Talvez esse seja o motivo que a Globo propositalmente não disponibilizou o tweet do Carlos, como ela faz geralmente em todas as matérias quando ela se refere ao tweet de alguém. Eu não acho que isso é aleatório, porque vem da Rede Globo, que odeia Bolsonaro, que faz o jornalismo para ajudar o Lula. É tudo proposital. E aí você vê uma coisa nessa, né? Fica complicado, mas tá ali. Inclusive foi a portaria que a gente comentou até no vídeo ontem. A Sarita Coelho, né, fez uma pequena pesquisa, acabou encontrando e mostrou. A portaria, e ainda fala, depois da portaria 124, que revogou a de 2018, ele diz que o acórdão do TCU de 2023 determinou que o PR restituísse a CEF e Polícia Federal o conjunto de joias e ferramentas. Todas as recomendações e determinações do TCU foram fielmente cumpridas pela presidência. É o não escândalo do não crime, do não roubo. O que vale é tentar ajudar o Lula. Aí, para vocês verem, pessoal, não é que eu pego no pé, é porque passa de todos os absurdos. Isso daqui é uma matéria que se faça no Dia dos Pais? No Dia dos Pais? Porque ainda que Bolsonaro tenha vários filhos grandes, Eduardo, Flávio, Carlos, Renan, ele tem uma filha pequena, né, uma criança, junto com a Michele. É no Dia dos Pais que ele deve estar celebrando, né? A esposa, pô, feliz Dia dos Pais aí, Jair, também um presente, tá com a filha, almoçou alguma coisa. Aí no Dia dos Pais, vem a turma que escreve na coluna do Guilherme Amado soltar essa nota. Em caso de separação, Michele não terá direito a nada de Bolsonaro. Foi de separação, Dia dos Pais. Vocês conseguem ver qualquer coisa similar em relação à esquerda, em relação ao Lula? Óbvio que não. Aí você vê a matéria, ó, Michele, portanto, não terá direito a nenhum centavo do Pix que Bolsonaro recebeu. Mas estão querendo falar o quê? O quê? Que ela tá atrás do dinheiro? É assim que você trata uma mulher? Com esse tipo de sugestão? O que tá passando na cabeça do jornalismo? E querem respeito? Querem ser remunerados pelas plataformas digitais, pelo jornal? Isso é o jornalismo profissional? Aí não para. Lá vai a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo até mudou a manchete. A manchete não é mais essa. Mas a gente consegue, né, acessar as notas originais. Tem aí os Wayback Machine, né, o archive. As coisas ficam arquivadas na internet. Bolsonaro completa 48 horas de silêncio nas redes sociais sobre o caso das joias. Comentar o quê? Já falaram aí, pô. Fala aí pros petistas. Fica aí batendo cabeça. Os petistas nem estão dando mais atenção, né? Ontem o assunto já tinha se tornado a Larissa Manoela. Meu Deus, foi um não escândalo. Planejaram tudo bonitinho pra, ó, acontecer na sexta, aí passar sexta-feira fazendo a festa, sábado, domingo. Ninguém deu atenção, né? Perdeu pra Larissa Manoela. Coitado do Lula. Aí depois vem, Fantástico vai à loja nos Estados Unidos, onde as joias presenteadas ao governo Bolsonaro teriam sido negociadas. Uau! Mas a Larissa Manoela chamou mais atenção, viu? Falou aí, Rede Globo. Falou aí. Só que a sabugice da imprensa não para aí. Ontem tivemos eleições na Argentina. E aí eu quero comentar com vocês algumas coisinhas, né?
Primeiro, mostrar aquele velho padrão que vocês já conhecem. Qualquer pessoa que não está de acordo aos interesses do Lula, se está contra o Lula, não presta. Então, raiva é a grande vencedora nas eleições primárias da Argentina. Foi a raiva que venceu. Por quê? Porque não foi o candidato do Lula, não foi o peronista. Foi o Milei. País acostumado à divisão entre peronistas e antiperonistas, agora lida com terceira força, com ideias bem mais radicais. Aí vem a Globo. Candidato da extrema-direita fica em primeiro lugar nas eleições argentinas. Javier Milei, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o mais votado nas primárias deste domingo e é favorito para as presidenciais de 22 de outubro. Aí vem lá o G1 também. Com 97% dos votos apurados, candidato da extrema-direita lidera eleições primárias na Argentina. E aí, para desespero da imprensa também, o partido de direita, que não é o peronista, né? Então seria um... Eu não sei como é essa outra direita. Eu não sei se é direita, mas eu acho que é um pouco de direita, que é a Patrícia Bullrich. Posso estar errado, não sou um especialista de geopolítica. De onde é que eu tô tirando que ela é meio de direita? Bom, eu li algumas notas, tanto da Folha quanto do Globo, que colocavam ela também, né, com uma ala mais radical, né, ligada aos fascistas do Ocidente, como Donald Trump, Bolsonaro, né, que abraçam as causas patriotas, nacionalistas, conservadoras. Eu falei, bom, então é mais à direita. É um pouco mais... tá mais à direita do centro, né? Pelo menos da direita da esquerda. Então não sei quando direita é. Mas, sem sombra de dúvidas, não dá pra falar que o Milei é um cara de esquerda. Agora também colocar ele numa caixinha que ele é um conservador, que era isso, que era aquilo, também não é. Ele mesmo se define como um anarcocapitalista. As posições políticas dele são um pouco não convencionais. Mas, enfim. Além da Globo, né, que passa de todos os limites, a turma da CNN foi um pouco mais... A Globo e a Folha de São Paulo lideram, né? Mas a CNN não quer ficar atrás. Não é extrema direita, nem a raiva venceu. Para a CNN, Milei é o ultradireitista. Ultra. É quase um Power Ranger, é um Megazord, que defende dolarização na Argentina, é o grande vencedor nas eleições primárias. Cai por terra a ideia, disseminada entre muitos analistas e consultores políticos, de que era um fenômeno popular apenas em Buenos Aires e no entorno da capital. Tipo Bolsonaro, né? Não, vai desidratar. Tipo Bolsonaro, né? Tá bom. Aí vem o Estadão, que é Javier Milei, o candidato libertário que venceu as prévias eleitorais na Argentina. No final do dia, acho que quem fez a matéria mais justa de todas foi o Estadão. Libertário. Pronto. Chamou o cara pelo que ele é. Dói? Acabou? Doeu? Quebrou o braço? Meu Deus! O que custa? O que custa descrever as coisas como elas são? Um desconhecido na política até 2021, ele chegou aos primeiros lugares nas pesquisas eleitorais e despontou nas primárias na Argentina, levantando questionamentos sobre suas chances de ser o próximo presidente da Argentina. Mas, para além desta repercussão padrão da imprensa nacional, quero mostrar para vocês algumas notinhas dos últimos dias, para mostrar que a qualidade das pesquisas na Argentina parece que são as mesmas, principalmente do IPESP, né? Daquelas pesquisas contratadas pela Rede Globo que sempre ajudavam Lula. Você vê, ó. Dia 11 de agosto, sexta-feira. Milei se desidrata em primárias da Argentina ante outras opções à direita. Ícone ultradireitista, comprado a Jair Bolsonaro, era visto como grande força no início da disputa, mas perde fôlego na reta final. Foi em primeiro, né? Nossa, erraram feio. Aí vem o Estadão. Bullrich desponta e Milei perde fôlego em pesquisas antes de primárias eleitorais. Deve ter ligado pro IPESP, né? Pediram ajuda pro Lula. Lula, qual é a melhor pesquisa? A da Globo. A da Globo nunca erra. Assim, né? Ela sempre acerta para nos ajudar. Há poucos dias das eleições, né, candidato outsider cai nas pesquisas e aumenta as expectativas de vitória para candidato da coalizão de oposição juntos por El Cambio. Aí vem a CNN. Extrema-direita não deve ir ao segundo turno na Argentina, mas será importante
para definir a eleição, diz um cientista político, até brasileiro, Maurício Santoro. Tá ali, ó, candidato da extrema-direita, não deve ir ao segundo turno, mas será importante para ajudar a definir o resultado do país. É o cientista político e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha. Segundo ele, o Milei deve fazer 20% dos votos. Ele fez mais de 30%. Esse Maurício Santoro, eu achei o Twitter dele. Adivinha em qual espectro político ele se encontra? Imagina o que ele faz com 2 dedos da mão. Entendeu, né? Entendeu, né? É por isso que assim a gente chamou. Ele faz o L. Ele faz o L. Este é o consórcio. Não importa se a gente está falando de Brasil, se a gente está falando de Espanha, se a gente está falando dos Estados Unidos, se a gente está falando de qualquer país da Europa, estamos falando de Brasil. O consórcio vai narrar as coisas sempre assim. Este cara, ele está do lado do Lula? Este cara é o candidato que o Lula gostaria que vencesse? É, então é do bem. Não, o Lula não gostaria, então vamos destruir. É assim que funciona a imprensa brasileira. É assim que funciona. As pessoas precisam despertar deste pesadelo. Essa, eu acho que é uma das nossas principais tarefas, conseguir levar informação. Não precisa inventar nada, gente. Não precisa aumentar. Não precisa xingar. É só você mostrar aqui, ó. Isso daqui foi o que saiu há 2 dias atrás. É isso daqui. Um analista lulista. Você tá vendo? Olha a realidade. Até quando as pessoas vão continuar dormindo? Até quando? No dia que o Brasil acordar, nunca mais o PT pisa o pé em Brasília. E em nenhum outro local. E ainda ontem, para fechar com chave de ouro, turma da Globo News vai entrevistar o outro grande cientista político, nossa, o escritor Steven Levitsky, que é o autor de Como as Democracias Morrem. Ele diz que o resultado da eleição dos Estados Unidos é imprevisível. Se Trump vencer, acho que estamos diante de uma crise grave. Nossa, é igual Bolsonaro. A democracia está em risco mais uma vez. E precisamos do seu apoio. Faça o L. Apoie o Biden. Ou então, né? O que pode acontecer? Rapaz. Bom, o bandido pode ter uma vida má, né? Problemas. A cervejinha não vai rolar mais. Começar a ser punido. Vai ter uma nova discussão sobre como reindustrializar o país, como realmente desenvolver o país economicamente. Vão dar um pontapé na agenda SG. Então, realmente, a turma da esquerda está muito preocupada. É aquela coisa. Não importa onde são as coisas, a narrativa é a mesma. E aí, a Folha de São Paulo também, só para encerrar aqui esse tema, estava ontem dando chilique porque o governo Tarcísio quer debater, né, uma possibilidade de anistiar as multas em relação à pandemia. E não é para Bolsonaro, é todas. Todas. O que o Dória fez, o Dória falou, não, vamos rever aqui. Vamos rever. Absurdo. Gente, bom, pra vocês não precisa nem falar, né? Mas a imprensa já tá lá, reclamando, o Tarcísio, olha o que ele está fazendo. Tudo para ajudar Bolsonaro. Enfim. Mudando aqui um pouco de assunto, mas ainda na imprensa, antes de falarmos sobre redes sociais, olha que engraçado. O Noblar, pai do Guga Noblar, postou ontem o seguinte, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou de censurar uma nova investigação do Intercept sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O tribunal censurou um jornal que está fazendo a reportagem sobre o tribunal. E as justificativas legais desta decisão são as mais perigosas para a liberdade de imprensa e os direitos civis que já vimos. Se fossem aplicadas de forma ampla, exigiriam a censura diária de todos os jornais do país. O que provocou a ira do tribunal? Não podemos falar. A censura nesse caso foi tão grave que a justiça nos proibiu de replicar trechos da matéria e de citar o nome das magistradas e da promotora envolvidas, correndo o risco de descumprirmos uma ordem judicial pelo simples fato de contar a verdade. Bom, não foram vocês que perseguiram Bolsonaro por compartilhar uma nota da Isto É? Não foram vocês? Então não reclama não.
Porque o que Bolsonaro compartilhou, a gente não pode falar. Sob o risco de, Deus do céu, receber o Uber Black na porta de casa. Aí agora, porque é com vocês estão tristinhos, está preocupado, Noblar? Tô dando exemplo de Bolsonaro porque foi amplamente compartilhado. Eu tô falando de compartilhar uma notícia. Fora outros assuntos que eu nem ouso comentar, que no passado a esquerda os defendia, pessoas de posição relevante que também falavam dele, partidos que tratavam o assunto como algo central na sua luta política. Pode falar não, viu? Sob o risco de ser acusado de subverter a ordem, a democracia e atentar contra o Estado democrático de direito. Sob aplausos da imprensa. Aí agora tá aí. Meu Deus! Fomos censurados. Noblar. Aí diz, ó, o que podemos dizer é que a reportagem é mais um exemplo do tratamento que mulheres rotineiramente recebem daqueles que deveriam proteger vítimas. Tipo a Bárbara, acusada de fake news, né? A forma como ela foi tratada, né? A investigada por fake news. A matéria que tá fazendo fake news e desinformação. A esquerda vive da hipocrisia. A esquerda é a personificação da hipocrisia. Mas vamos continuar. Porque essa turma tá muito feliz, porque deve ser votado agora terça-feira. O projeto de lei é o 2370. É o 2370, eu acho, da Jandira Fegali, que vai remunerar o jornalismo profissional, direitos autorais, etc, tudo mais, por parte das plataformas digitais. Quero ver até como é que vai funcionar esse projeto, viu? Quero ver se acho que vai dar confusão lá na frente. Mas enfim. O relator apresenta parecer que prevê remuneração de conteúdo jornalístico e artístico em redes sociais. Veja ponto a ponto. Olha, a minha tristeza é o seguinte: o brasileiro está aí discutindo um não escândalo, um não crime envolvendo Bolsonaro. Isso daqui está avançando. A esquerda, quando teve lá o 2630, né, a urgência, teve parte da esquerda, pelo menos, que falou: pô, é complicado, vai dar dinheiro para a Rede Globo. Mas cadê a esquerda para comentar isso? Tá calada. Tá calada. Por quê? Porque tá preocupado com outras coisas. Tá preocupado em Bolsonaro. Só sabe falar de Bolsonaro. O Brasil sempre fica em último lugar. Estão dando dinheiro para quem quer travar o desenvolvimento do Brasil, promovendo normalmente agendas que não reverberam no coração dos brasileiros. Aí, ainda falando de comunicação, o UOL comunica que Lula copia a estratégia de Bolsonaro com lives, mas sofre com alcance menor. Aí mais uma vez aparece um especialista e você vê como essa turma que passa anos na universidade, ostenta diplomas, não consegue entender o óbvio. Eles acham que existe uma mega estrutura por trás de Bolsonaro, que isso, aquilo outro. Não tem nada. É a força da verdade. Aí ele tenta analisar os erros do Lula, o que o Lula pode fazer para melhorar. Quem sabe, né? Conseguir um engajamento similar ao de Bolsonaro. Aí vai lá o Arthur Itaúso falar que não é necessário adotar os mesmos modelos de conteúdo da extrema-direita. O que vemos é uma falta de estratégia de longo prazo, de consolidação de um discurso mais moderado, mais alinhado ao governo. Quando foi que o Bolsonaro teve uma estratégia? Quando foi que Bolsonaro teve algum tipo de estratégia? E há uma falta de estratégia de comunicação do próprio governo que procura fazer igual com menor alcance. É preciso encontrar uma estratégia diferenciada e consolidá-la. Se continuar nessa linha de fazer o mesmo de forma atrasada e ineficiente, vai estar sempre perdendo. Gente, Bolsonaro até hoje não tem nada. Nem pra falar assim, quando tem uma entrevista de Bolsonaro decente, você até fala, nossa, né, deram um microfone, contar com áudio bom porque foi gravado por alguém, não por Bolsonaro, né? Que nem um microfone decente o cara tem. Aí o PT tá empenhado, tem a EBC, tem a live do Lula, tem os influenciadores, tem toda a máquina, tem o consórcio, e ainda, agora o braço teórico do PT, a Fundação Perseu Abramo, monta um estúdio para combater o bolsonarismo na internet.
A Fundação Perseu Abramo vai inaugurar um estúdio em São Paulo. A ideia é ampliar a presença no mundo digital, território bastante ocupado por bolsonaristas, sem potencializar nossas estruturas. Não teremos como fazer frente aos avanços da extrema-direita, disse Alberto Cantalice, integrante da fundação e da direção nacional do PT. Tá bom. Continua. Fica tentando, uma hora vai. Confia que uma hora vai. Vindo aqui para Brasília, essa semana tem CPMI, o Delgatti vai prestar os esclarecimentos, né? Vai bater um papo lá na CPMI. Acho que ele já vai amanhã. Acho que é amanhã já, terça-feira. E quem também vai estar na CPMI é o fotógrafo. E acho que o fotógrafo vai estar lá no dia 15, que é amanhã também, né? Nossa, é amanhã também, viu? Amanhã, então o dia promete. Além disso, tem a esperança aí que vai ter o julgamento sobre substâncias que deixam uma pessoa biruta, que não deveria, eu acho, né, estar sendo discutida no âmbito do judiciário. A gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. E também se espera, por parte do Pacheco, colocar em pauta o marco temporal. Eu acho que não vai. Acho que o Pacheco tem outras preocupações. Mas independente disso, a oposição, ou seja, a turma da direita, quer quebra de sigilos do hacker desde 2017. Eu não sei se isso aqui vai andar para frente. Agora, a turma da direita, eu juro para você, também não tenho uma opinião muito clara sobre isso. É que você tá meio que validando o que a esquerda faz, de pedir uma quebra de sigilo, assim, enorme, extratemporal, né? Assim, pô, você pega a questão do Bolsonaro, o cara tá prendendo em 2019, pedem quebra de sigilo desde 2001. Não pediram isso, né? Só para dar um exemplo. Ele tá pedindo. A ideia é dar uma olhada se acontecer alguma coisa ali no período da Lava Jato, algum cacauzinho atípico. Quem sabe acha o nome de alguém famoso, ajudando o hacker, né, com alguma coisa. Enfim, quero ver para onde vai isso daí, mas eu acho muito difícil a turma do governo provar um requerimento desse, né? Uma quebra de sigilo dessas, que envolva o hacker. Enfim. Falando da CPMI do dia 8, assim como a do MST, dificilmente ela será prolongada. Só uma nota ontem falando exatamente sobre isso, falando que o Arthur Maia, que é presidente da comissão, ele admite dificuldade em prolongar os trabalhos, porque para você prolongar a CPI, você mais uma vez tem que colher as assinaturas, ou seja, 171 deputados e 27 senadores. Tem que ter assinatura de todo mundo, etc, tudo mais uma vez, levar pro Lira, o Lira colocar pra frente, o Lira, não sei, né? O Lira tá tipo a Paquita da Xuxa, recentemente, né? Dá até chamar de Palira. Tem a Paquita e tem um Palira. Mas enfim, o Arthur Maia acha que não vai prolongar além dos 120 dias. O governo não quer, o governo nunca quis. O governo sempre quis acabar com essa comissão o mais rápido possível. Que percebam, passaram um tempão discutindo um monte de coisa sem pé nem cabeça. Aí agora que começou uns depoimentos bacanas, levou o Saulo, Maria, o Gonçalves Dias ficou maluco. O Gonçalves Dias ainda não foi, o Anderson Torres foi, mas deu errado pra esquerda, o Cid foi, mas deu errado pra esquerda. Não sabe o que vai sair agora, né, do repórter da Reuters. Não sabe o que vai sair também, né, do hacker da Lava Jato. Os governistas querem levar. O problema é o negócio, se der errado, eu vou achar engraçado. Enfim. Mas tá ali, né? Sem o apoio do governo, não há como colher assinaturas suficientes que garantam a prorrogação por mais 60 dias. E aí, sobre isso, eu quero lembrar para vocês apenas uma matéria, e tem mais. Tem outra que foi do início de maio, que vocês podem checar no capítulo chamado 8 de janeiro do Atlas Brasileiro de Maio. Naquele capítulo, 8 de janeiro, vai ter dois subtemas. Um são os fatos do dia 8, assim, em geral, e outro é a CPMI. No mês de maio, estava no 8º mês de gestação, estava para nascer a CPMI. Tinha coisas assinaturas, etc, tudo mais. Aí começou a fase de nomear os membros, queriam compor o colegiado, começando a discutir quem poderia ser relator, presidente, etc, tudo mais. Isso começou a ser discutido do meio de maio. Então, se você quiser lembrar como foram as discussões, o que se passava, quem tentou atrapalhar a CPMI de sair do papel, tá tudo lá em ordem cronológica, com os comentários. Atrás de maio. Só pegar e dar um bizu. E amanhã tem um de junho.
Amanhã saiu de junho. E aí, no capítulo, dia 8, subtema CPMI, vai ter essa nota Malu Gaspar. A ordem unida no governo Lula para lidar com a CPI. Segundo parágrafo. Na comissão, que será instalada na quinta-feira, dia 25, para investigar os ataques do dia 8, em que Lula tem maioria, a ordem é fazer uma investigação rápida, de preferência concentrada nos financiadores e usando material já produzido. Rápida, faz, acaba, fecha a conta e passa a régua antes que comece a dar uma olhada aí nas coisas do governo, né? Até hoje mesmo o ministro da Justiça, nada das imagens, né? Veio pela metade. Veio só, nem metade, né? Veio 2 câmeras só. Essa semana aí, acho que os deputados devem começar a partir de amanhã, né? Amanhã tem sessão, eles devem falar sobre isso, né? Pedir, cadê as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Vindo aqui para falar um pouco do Lira, antes da gente voltar para a questão da possibilidade de descriminalização daquela coisinha, saiu uma nota interessante ontem, vale a pena deixar no radar, falando que o Centrão alertou Lira para não virar novo Eduardo Cunha e terminar sendo abandonado. E que eles querem falar o quê? Desde que assumiu a presidência, Lira foi diversas vezes comparado ao Eduardo Cunha. Geralmente, pela forma de aproveitar as entrelinhas do regimento e de formar maioria para votar as matérias de seu interesse. Mas, depois de atropelar a CPI do MST, né? Depois de atropelar a ala bolsonarista na CPI do MST, parte do Centrão disparou os alertas de que a semelhança com Cunha pode ser outra. Cunha se deixou dominar pela soberba do cargo e não via seus erros. Depois foi abandonado. Lira precisa ter cuidado para não fazer o mesmo, afirma um alto dirigente partidário que pretende passar essa mensagem pessoalmente ao presidente da Câmara nos próximos dias. Mesmo na ala do PP, que concorda com a adesão do partido ao governo Lula, há uma certa preocupação com gestos do Palira, a Paquita do Lula. Se ele continuar agindo assim, em determinado momento, correrá o risco de olhar para o lado direito do plenário e não ver mais apoiadores. Em cargo de destaque, também do PP, outro parlamentar diz que Lira cometerá o maior erro se confundir seu cargo com o de líder do governo. Até membros do próprio partido estão... Tá demais. O Lira tá demais. O que está sendo feito contra o Brasil para agradar o Lula tá demais. Vamos ver se a mensagem vai chegar. Vamos ver o que o Lira vai fazer nos próximos dias, próximas semanas. Ele voltou estranho, né, desse recesso parlamentar. Mas beleza. E aí, voltando lá para o início, sobre uma das coisas que devem ser discutidas esta semana, a tendência é que talvez essas discussões ainda se intensifiquem mais com o passar dos meses. Quem vai assumir agora a presidência, que a ministra Rosa Weber vai se aposentar, como vocês sabem, é o ministro Luiz Roberto Barroso. É um cara bem ideólogo, né? De esquerda, pra valer, progressista, preocupado com a agenda SG. E aí o CNN diz que ele está disposto a dialogar com o MST, a CNI. Ou seja, dos movimentos de extrema esquerda de rua e campo, né? Acho que o MTST também deve entrar aí no meio, não acho que ele falaria não, ao neoliberais amigos do Haddad. Fico me perguntando se estaria disposto também a comentar com alguém da direita, né? Direita não, porque bolsonarismo não é mais direita, né? Mas alguém ligado ao bolsonarismo, se tem espaço para essas discussões. E aí disse que deve querer debater aí, né? Liberação, não é mais descriminalização. Agora está falando de liberação. E também meu corpo, minhas regras. Então, deve ter um momento aí de muita confusão, muita confusão. E aí, segundo a matéria do Estadão, as pessoas, né, têm uma percepção que agora ele vem dizendo também que é preciso trabalhar de maneira mais ágil
e ampliar a interlocução, seja com a sociedade civil, ou seja, os zongueiros, com o Congresso e com a iniciativa privada. Quero falar do MST ao CNI, né? Vem ele aí dizendo recentemente. Integrantes e ex-integrantes da corte, que preferem não ser identificados, disseram acreditar que ele vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelos seus antecessores, em especial a temas que lhes são caros e devem entrar ou já estão na pauta, como Meu Corpo, Minhas Regras, né? E outras coisas aí bem complicadas. Ele tem muitas opiniões, é um homem de muitas opiniões, tem até um livro, tem Data Vênia, lançado em 2020. Ele fala os temas que o preocupam. Temos um momento aí bem complicado. Eu espero só que não entrem em temas que deveria, pelo menos em tese, né, serem debatidos pelo poder legislativo. Porque, pô, é chato, né, isso daí. Mas, enfim, só minha esperança. Quem sou eu na fila do pão? Entrando aqui na parte talvez mais interessante, neocolonialismo. Nossos colonizadores chegaram, mais uma vez. Delegação democrata, integrada por Ocasio Cortez, desembarca no Brasil nesta segunda-feira. Parlamentares se reuniram com ministros, deputados e senadores. E aqui tem uma coisa interessante que eu nem falei no início, que é ali a parte que está até grifada de azul. Eu vou até deixar para falar com isso, eu já vou falar agora já. Em solo brasileiro, os parlamentares terão agendas com Haddad, discutindo, né? Muitas coisas importantes, como o Brasil continua sendo uma galinha que não consegue voar, no máximo dá um rasante e volta a puxar de novo. Vai falar com Padilha para discutir como é que vai fazer isso dentro do Congresso, né? Passar as leis que o Biden quer que passe, com Celso Amorim para dar aquela alinhada, falar, ó, Venezuela tem que continuar aí do jeito que vocês estão, tem que vender pro planeta que o Maduro é um democrata, pra gente poder voltar a fazer negócio com a Venezuela, continua nos ajudando daquele jeitinho. Fala pra Rede Globo, continuar, né? Toda narrativa, nosso lado, a gente precisa estar unido nesse momento pela democracia. E esse nome aqui, vocês podem achar que, o que é que tem a ver, pô? O que é que tem a ver? Elisiane Gama, relatora da CPI. Gente, se vocês voltarem 388 vídeos atrás, episódio 388 e 389, episódio 999 e episódio 1000. Eu tenho certeza que neles eu comentei sobre isso algumas vezes, e eu não sei se vocês vão se lembrar. Ao longo do ano de 2022, a turma do PT, junto aos zongueiros, foram atrás dos parlamentares dos Estados Unidos. Primeira reunião que eu consegui detectar, pode ser que tenham tido alguma antes, mas formalmente, bonitinho, noticiada, foi em final de março de 2022. Na época eu trouxe para vocês uma matéria da Comissão Arnes, onde falavam sobre isso, as ONGs que estavam participando, a Perseu Abramo estava lá. No primeiro momento eles não falaram com os deputados, senadores, eles falaram inicialmente com os assessores dos parlamentares do Partido Democrata. E aí o tempo foi passando, esse diálogo foi ficando mais intenso. Todas essas agendas foram intermediadas pelo Washington Brasil Office, aquela ONG lá que tem apoio até da turma dos Soros. E aí a coisa foi indo, depois começaram a conversar diretamente com os parlamentares, chegou até uma missão que foram para lá, para os Estados Unidos. E nesse meio tempo, uma figura central que eles conversaram na época foi um deputado, eu acho que é um deputado, é um parlamentar chamado Jaime Raskin. O Jaime Raskin, ele era basicamente o Arthur Maia americano. Lá nos Estados Unidos, eles tinham aberto algo similar à CPMI do dia 8, que era para investigar o que teve lá no caso do Capitólio. E aí o James Raskin, na época, noticiou que não, conseguimos ver aqui algumas similaridades. A Miriam Leitão, na época, isso na matéria entre junho e julho de 2022, Miriam Leitão falou, não, olha só, podemos até aqui compartilhar alguns dados no que diz respeito ao Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, pronto, só faltou falar que foi Bolsonaro que causou a confusão nos Estados Unidos na época. Foi aquele caos. Então, se eu tiver que fazer uma aposta, olhando para o passado, de por que eles querem se encontrar com a Elisiane Gama, é para contar o que eles fizeram lá. Os trabalhos do Raskin, que é
é do Partido Democrata, é um cara de esquerda, é um cara também ligado aos Soros. E aí falar sobre tudo isso daí, falou, ó, vai para esse caminho, não vai para esse caminho, vamos nos unir para trabalhar em torno de um objetivo único. Eu duvido que essa reunião com o Lisane Gama, o conteúdo venha a público. Mas quando vocês vão falar, não, o que aconteceu aqui foi o similar ao que aconteceu lá no 6 de janeiro, Estados Unidos, blá, 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 a mesma coisa. E vão tentar unir forças para combater a extrema-direita. Lutar para garantir que o Estado Democrático de Direito, a democracia vai vencer. Será que eu estou falando faz sentido ou não? Quem quiser olhar as notas, episódio 999 e episódio 1000. Em ambos vai estar, além disso, outras, que foram outros encontros de outros parlamentares que vieram ao Brasil, parlamentares europeus também vieram, né, fazer a parceria para lutar pela democracia brasileira no ano eleitoral. Continuando aqui na nota, falei, né, os nossos neocolonizadores. No Brasil, a ideia é conhecer de perto os esforços empreendidos pelo governo em defesa da democracia. Vocês sabem o que é isso, né? Perseguição à direita. Bem como projetos para uma transição ecológica. Ou seja, neocolonização. Impedir o desenvolvimento do Brasil. E para recuperar setores afetados pelo que a delegação chama de desastrosa presidência de Jair Bolsonaro. As respostas dadas pelas autoridades ao ataque do dia 8, a lideranças do Brasil no G20, o plano de transição ecológica do governo federal, a proteção dos territórios indígenas e da Amazônia, a cooperação entre os dois países e a COP30 também deverão ser abordados nas tratativas. E além disso, vão se encontrar com o MST, MTST, a CUT. Sensacional. Estão vindo trazer as demandas. Saudades da época que o PT dizia combater o imperialismo. Saudades. Hashtag saudades daquilo que a gente não viveu. Lula é ou não é o vassalo do Biden? É o vassalo. Não precisa nem dar um biscoito. Já vem lá banando o rabinho. Aí, continuando. Plano de transição, né? Lula, Meto, a Ferrogrão e a Vale. O governo incluiu no novo PAC a Ferrogrão. Né? Colocou, graças a Deus. Isso aqui eu acho que é para comemorar. Vamos ver se vai ser de papel. Ou vamos ver se o Lula colocou isso daqui só para dar um sacode no seu amigo Rubens Ometo. Fazer uma pressãozinha. A Ferrogrão, desde sempre, sofre forte oposição da Rumo, a operadora de ferrovias controlada por Rubens Ometo. Quem quer concorrência? Ninguém quer concorrência, né? Então tem que fazer resistência. Monopólio é muito bom. É o segundo ponto de possível atrito entre Lula e o empresário. O outro já se arrasta há 2 meses. A tentativa de Lula de fazer Guido Mantega presidente da Vale. Aí, isso daqui foi dia 11, é sexta-feira. Aí ontem, o Lauro Jardim volta. Lula vai insistir em botar Mantega na Vale. Aí diz, não, Lula não vai desistir não, vai botar o Mantega. Como os principais acionistas, Rubens Ometo, fora outros, né, mas Rubens Ometo é um deles, não querem ouvir falar na possibilidade de ter o ex-ministro como presidente da mineradora, a conclusão é que a encrenca vai subir de patamar. Ferrogrão tá no PAC, viu, Rubens? Tá no PAC, viu? E aí? Prefere Mantega na Vale ou a Ferrogrão saindo do papel? Rapaz, eu quero não acreditar que o Lula... Eu não quero acreditar que o Lula está chantageando o Rubens Ometo no seguinte cenário. Ou você coloca o Mantega na Vale ou o Brasil vai se desenvolver. Eu não quero acreditar que é isso que está acontecendo. Eu não quero acreditar que é o destino do Brasil que está sendo chantageado, está na mesa de chantageio. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero. Eu digo que eu não quero, mas eu fico assim meio preocupado. Dia 28 de julho, muito antes dessas notas serem publicadas. Chuva de coincidências. Rumo é empresa dono do monopólio ferroviário brasileiro e seu principal acionista é o Rubens Ometo. Membro do Conselhão do Lula, um dos maiores doadores do PT e um dos primeiros empresários a reunir-se com o atual governo. Será que o Ometo tem interesse em deixar o projeto da Ferrogrão no papel, enquanto ele expande a malha ferroviária da sua empresa?
O Estado noticiava que a Rumo preparava uma oferta de ações de 5 milhões. Se você não tem concorrente, né? É muito bom investir quem tem um monopólio. E aí? E aí? E o Renato perguntava: quantas ONGs recebem recursos financeiros do seu conglomerado só para dizer que o pai da Ferrogrão é uma agressão ao meio ambiente? A ver, a esperar. Mas, ainda falando de ONGs, estava eu passando no Twitter, mas na sexta-feira a turma estava mais preocupada com o não escândalo, o não crime de Bolsonaro. E vi essa postagem aqui, né? Que eu achei muito interessante, deveras interessante. Mas uma postagem da Gringa Brazilian, que ela fala assim, ó. Aqui é a ONG lá que a gente comentou, né? Da turma que vai já ajudar a proteger o Brasil. Não, na verdade não, essa aqui é outra. Essa aqui não é a... Essa aqui eu não dúvida agora. Não, nessa não. Ou essa. Ixi, agora eu tô na dúvida. É porque tinha uma que ia ajudar naquele policiamento internacional, né? Um órgão lá de polícia internacional criado na Amazônia. Esqueci que é uma parceria do Brasil com os Estados Unidos, tuta lá o meio ambiente. E aí tinha um órgão já pra ajudar. Não lembro se foi essa. Mas enfim, independente disso, ela comenta assim, ó. CPI, Climate Policy Initiative, ONG criada com fundos do Jorge Soros, financia grupo na PUC do Rio de Janeiro, que produz relatórios promovendo a pauta Clima ESG para influenciar as políticas públicas do Brasil. Esse grupo da PUC recebe quase $1 milhão por ano. Vamos ver as imagens. Olha que engraçado. Aqui é a imagem que ela postou, um tamanho maior, mas vou olhar aqui uns pedaços da imagem. Primeiro, a ONG, chamada CPI, Climate Policy Initiative, foi criada com fundos do mega capitalista Soros para promover a pauta ESG e influenciar políticas públicas. Aí tá ali, né? Ela foi fundada em 2009, apoiar as nações a estabelecer as economias de baixo carbono para desenvolver e implementar políticas refletivas de clima, energia e uso da terra. Sensacional, né? Ele lançou o CPI com apoio do filantropo Jorge Soros. Meu Deus, que lindo, estou emocionado. Olha quem financia a ONG. Gordon and Betty Moore Foundation, essa vocês estão letrados. Rockefeller Foundation, Atlantic Council, aquela que ficou muito conhecido em julho de 2020, naquele escândalo do Facebook, que se descobriu que a Apex estava dando dinheirinho, né, para Atlantic Council na época, né? Era o DFR Lab, que inclusive depois apareceu no Twitter Files, o mesmo DFR Lab, né, que é um braço da Atlantic Council, ajudando a censurar o discurso dos Estados Unidos. BlackRock Pedra Preta, que deixa o Monark maluco. E Coalizão Brasil. Ela fala assim, né? Coalizão Brasil é o lobby do Guilherme Leal, da Natura, Arapiaú, que promove a pauta SG Clima e Amazônia. Grava isso. 2. Essa ONG faz parceria com a PUC e criaram um grupo CPI PUC RJ, que recebe financiamento de quase $1 milhão por ano. Aí tem a declaração do imposto de renda, bonitinho, né? O fundo da CPI Rio de Janeiro, né, foi de $968 mil e $808 mil em 2022 e 2021, respectivamente. Então, em 2021, aproximadamente 4 milhões. Em 2022, aproximadamente 5 milhões. Até foi mal, né? Mas, né? Tá mais de R$5. Mas tudo bem. O grupo CPI PUC RJ publica diversos relatórios promovendo e dando respaldo acadêmico à pauta SG Clima. Aí você vê, ó, descarbonização e objetivos de zero carbono. Pelo tom dos relatórios produzidos, parece que o objetivo é conter o desenvolvimento e a produção agrícola do Brasil. Eu também trago outras coisas. Os relatórios da CPI PUC RJ alimentam a mídia, influenciam opinião e irão direcionar as políticas públicas do governo Lula. Para você fazer política pública, você tem que se basear em quê? Em ciência, nos acadêmicos. Então, mais uma vez, estamos vendo os zongueiros definirem o futuro do Brasil com apoio dos Soros. Olha, o Globo.com, novo levantamento descreve as ações mais eficazes para manter a floresta em pé. Guarda essa expressão, floresta em pé. Diz lá a CPI. Diálogos Amazônicos, um conjunto de iniciativas da sociedade civil organizada com o objetivo de pautar a formulação de nova estratégia para a região. Aí tá lendo. Diálogos Amazônicos. O que é esse Diálogos Amazônicos citado do governo federal do Lula?
Confira a programação da participação da CPI PUC-Rio. Olha só, né? É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Aí ela volta para conectar mais coisas. A ONG, né? CPI criada com o dinheiro dos Soros para promover clima SG e descarbonização no Brasil, faz parte também, né? Um dos apoiadores da coalizão. Coalizão é o nome de outra ONG que a Gringa Brasília diz que é o lobby do Guilherme Leal que emplacou os cargos-chave no governo Lula, amiguíssimo da Marina. As notícias da época de 2008 em diante, até em 2015, Guilherme Leal e Marina, nossa, sensacional. E agora estão implementando essa pauta aqui. Com a pauta, Floresta em Pé. Acabamos de falar ali atrás. Aí vamos dar mais um bisu aqui nessas imagens. Aí veja só. Coalizão Brasil. Relatório de atividades de 2022. Diagrama da estrutura da coalizão até 31 de dezembro do ano passado. Olha quem estava. Fórum de Diálogo Agropecuário e Silvicultura, né? Eduardo Basto, da MyCarbon, olha só, né? Empresa de carbono. Aí tá a turma da Clabin, WWF, Cargill, a CPI, olha lá a ONG, CPI PUC-Rio. E essa mesma ONG também tá na outra estrutura que é Fórum de Diálogo, Políticas Públicas e Instrumentos Econômicos. O Guilherme Leal, eu não sei se eu acho que ele está, mas se ele não está, os seus amigos estão no conselhão do Lula, que irão tratar desses temas. O Instituto Igarapé é um deles. Saiu nota na Folha de São Paulo falando que a Leona Zabó vai ajudar a construir a agenda SG. A Leona Zabó atualmente é uma conselheira do Guterres, secretária-geral da ONU, mas enfim, tá ela lá. Ana Túlia de Macedo, da Natura, tá do IPAM, e mais uma vez a CPI PUC-Rio. Olha que bacana, né? Aí tá ali, ó. Emplacou vários cargos-chave. E esse grupo também, coalizão, mais uma vez, conta com apoio até da Vale, ó. A Vale e a Anglo American, grandes mineradoras. Eu tenho certeza que as grandes mineradoras não querem um garimpeiro. Não querem concorrência. Para ser rico, é muito fácil quando não tem concorrência. Então tem que acabar com os mineradores. Aí tem o Open Society, mais uma vez. E temos a USAID, aquela também famosíssima, que não é nem ONG, né? É o próprio governo americano, apoiando forças transnacionais tentando colonizar o Brasil mais uma vez. Aí tá ali, né? Olha lá, USAID, olha a pauta. Fortalecer cadeias de valor para manter a floresta em pé. Aí a gringa coloca ali, ó. Lula discursa em festival e promete pessoas para manter a Amazônia em pé. Aí a fala dele, no final, ó. Manter a floresta em pé. Que é a mesma agenda da ONG. Novidade da coalizão, né? Aí diz lá que aquela senhorita tá ali, pá, reforça a presença acadêmica na governança, né, da mesma CPI, tá em todo canto. E aí que engraçado. Tem outro projeto chamado The Lab, que esse projeto The Lab, ele é liderado por essa ONG, a CPI, né, Climate Policy Initiative. E esse The Lab conta até com o apoio do governo federal. Um projeto que temos Lula, Biden, BlackRock Pedra Preta, Shell e os Rockefeller. Rapaz, sensacional! Onde está aquela turma? Onde está o seu professor de história hoje? Cadê aquele seu professor de história que eu sei que você teve, que denunciava o imperialismo americano? Cadê, gente? Lula, Biden, BlackRock, Pedra Preta, Rockefeller. Rapaz, inacreditável. Tudo pelo bem do Brasil. E os fundadores, né? Alemanha e Reino Unido. E o Departamento de Estado americano. Aqui é a network, né? Na network, o Brasil não tá nem no topo. O Brasil tá ali embaixo, né? Quem manda mesmo é Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. É uma piada. É uma piada o que está acontecendo neste país. Aí ela termina falando, ó, não é fácil perceber, mas o que realmente está por trás dessa agenda verde, para mim é do Lula, né? Ela bota LSD e carbono, esse aqui, ó. Controlar o desenvolvimento de países que possuem commodities, florestas e minérios, bom, isso eu concordo. Só dá acesso para as grandes corporações, porque essas podem fazer o desenvolvimento sustentável. Olha aí o plano de transição ecológica do Haddad. Você tira o garimpeiro e coloca a mineradora norueguesa.
Tá solucionado. Tira o garimpeiro, coloca a mineradora norueguesa. Frear, segundo aí a gringa, né? Aquele país vermelho na América Latina e controlar o comércio exterior. O Amazônia Azul também trouxe uma coisa interessante, né? Falando desses estudos que são produzidos que só atrapalham o desenvolvimento nacional pela Gordon and Betty Moore Foundation, mais uma vez. ONG esta que nós comentamos no episódio recente que deveria ter se tornado, né, um grande escândalo no Brasil, mais um no mercado financeiro, porque o Program Officer desta ONG, também é executivo de um grande banco brasileiro, que em áudios, junto com outros coleguinhas, se alegravam e batiam no peito para falar: fomos nós que criamos a regulamentação lá de frigoríficos que a FEBRABAN instituiu no Brasil. E aí, aqui tá falando de questões internacionais. Achei mínimo curioso as bolsas de doutorado no exterior para mulheres quilombolas indígenas. O governo Lula criou uma parceria interministerial para dar bolsa de doutorados no exterior a mulheres negras, pardas, quilombolas, indígenas e ciganas. O negócio é tão específico, né? Mas tudo bem. É a opinião do Lula. Lula faz o que ele quer. Eu só acho que isso não é normalmente uma medida que una o país. Eu acho que promove um pouco mais de cisão. Eu acho que os meus olhos, o critério mesmo que separa as pessoas é pobreza. Ajudar o pobre é importante. Independe, é pobre. Vamos ajudar o pobre. Vamos ajudar o pobre. Ainda mais assim, bolsa no exterior. Arruma uma bolsa aqui no Brasil. Porque bolsa no exterior é caro, né? Assim, quanto mais gente, melhor estudando, né? Penso assim, é melhor colocar no Brasil. Mas quem sou eu na fila do pão? E aí, pra gente encerrar o vídeo de hoje, não vai dar tempo de falar do Haddad. O plano ambiental do Exército para o QG. O Exército tinha a ESG, que era a Escola Superior de G de Batalha, né? Outra palavra, começa com GE. Agora o Exército tem o outro SG, né? Que é Environment Social Governance. O Exército decidiu inovar. Quer que cada soldado, são mais de 20 mil, plante uma árvore no quartel-general da instituição. Um programa batizado de uma árvore para cada soldado. O que está acontecendo nesse Brasil, gente? O que está acontecendo? O pessoal antigamente brincava que eles pintavam meio fio. Agora, plantam árvores. O que é que Lula está fazendo com esse país? O que é que o Lula está fazendo? Na verdade, que está seguindo ordem, né? Parece que quem manda mesmo é o Biden. Mas tá aí. Vamos observar como é que vai ser essa reunião hoje. A imprensa deve comentar, né? Deve ter alguma participação pública falando do plano de transição energética. Ai, o governo agora vai emitir títulos da dívida pública lastreados em SG. E aquela ladainha toda, vocês estão vendo aí o Lula falando diariamente. Mas, enfim, né? O mal não há de vencer no final dos dias. Eu fico por aqui. Como sempre digo, se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, você pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com.br. Amanhã lança o de junho. Quem assina agora vai ter acesso a todos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá tudo lá. Tem lá de... Até o valor você escolhe quanto quer, não tem diferença. Ali é quanto você quer contribuir com o projeto em si, né? O meu único interesse daí é manter o projeto vivo para eu poder pagar o salário de quem me ajuda a escrever, né, e confeccionar o Atlas, que não tem condição de fazer aquilo ali sozinho, né, não tem mesmo. Eu achava que uma pessoa me ajudando dava. Depois eu falei, não, precisa pelo menos mais umas duas aqui, hoje já tem 4 pessoas, né, minha do design e mais 3 escreve comigo. E é isso. Se puder compartilhar, fico muito feliz. Se puder também votar em mim no iBest, link tá aqui na descrição, volta lá, me ajuda a derrotar o consórcio e volta amanhã, porque eu espero estar aqui. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!